Bendito seja o nosso Deus, que comprou a sua igreja com sangue derramado. Igreja essa composta de gente de todo o povo, de toda a língua e de toda a nação. É este Deus que nós escutamos por meio da palavra santa. Por isso, abra a sua Bíblia no Salmo de número 133. Salmo de número 133, o penúltimo salmo de peregrinação. Salmo 133. Diz assim a Sagrada Escritura: Cântico de romagem de Davi. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos! É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Vamos orar uma vez mais. Santíssimo e amado Deus, nós queremos agradecer a Ti pelo dia do Senhor, dia em que podemos nos reunir como o Teu povo, ó Deus, como parte da Tua igreja, o Teu corpo, para cultuar a Ti, ó Deus. Que grande privilégio nós temos. Que grande privilégio temos de orar, de cantar a Ti, ó Deus, e saber que Cristo Jesus se faz presente espiritualmente, entoando cânticos juntamente conosco. E agora, ó Deus, nós temos o maior dos privilégios, que é ouvir a Tua palavra, ouvir o Senhor falando, ó Deus. Nós queremos suplicar a Ti graça e misericórdia, que apesar das limitações, tanto daquele que fala, quanto de nós que ouvimos, ó Pai, o Senhor tenha misericórdia, e o Teu Santo Espírito aplique a Tua palavra ao nosso coração. Nós não somos dignos, nós não somos merecedores, e não há em nós capacidade nenhuma de viver aquilo que ouviremos, mas pela Tua graça, nós sabemos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito pode realmente aplicar a Tua palavra ao nosso coração. Por isso faz isso neste momento, em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, é bastante interessante no mundo animal o comportamento de alguns predadores. Por exemplo, quando eu era criança eu gostava de assistir, e vez ou outra ainda assisto, aqueles programas onde mostram a vida animal, por exemplo, nas savanas africanas. E certa vez eu estava assistindo um desses programas que falava sobre leões. E a parte mais legal de ver programas sobre leões é vê-los caçando, certamente. Pelo menos eu acho. E havia uma estratégia que o programa mostrava os leões fazendo durante a caça que me chamava bastante atenção. Quando eles estavam em bando caçando animais maiores, como zebras, antílopes, gnus ou animais semelhantes, que eles sabiam que seria muito difícil enfrentar de frente o bando todo para conseguir capturar uma única presa, eles adotavam a seguinte estratégia. O bando ficava de um lado e uma leoa ficava do outro. A leoa então se espreitava até o bando, a manada, e afugentava um único animal. Esse animal, então, saía, era espantado do seu bando que corria por um lado e ele era forçado para o outro, sozinho, sem o seu bando. E quando ele estava longe o suficiente do seu bando, o que os demais leões que faziam? Saltavam sobre ele, e aí então o bando de leões não tinha nenhuma baixa. Eles conseguiam capturar a presa sem problema nenhum. Por que eu estou falando isso? Porque de fato, se nós fôssemos avisar o animal que foi capturado, talvez o que nós disséssemos para ele seria: não se afaste do bando, não ceda à pressão, corra junto com a sua manada, porque a hora que você sair do seu bando, você vai ser capturado. E esse texto talvez seja um bom exemplo ou um bom estímulo para nós, como seres humanos, pessoais, racionais e, acima disso tudo, que temos comunhão com Deus em Cristo Jesus, aprendermos a caminhar com, entre aspas, o nosso bando. Esse texto é um chamado, um convite e uma celebração da união daqueles que caminham juntos. E ele faz isso nos convencendo do quão bom e agradável é
viver em união. Por isso, o tema do sermão desta noite é motivos para vivermos em união. Motivos para vivermos em união. Antes de nós adentrarmos o texto, é interessante nós olharmos para algumas questões do contexto do Salmo. E, verdade seja dita, nós não temos muita informação. Nós sabemos algumas coisas. A primeira delas é que Davi foi o escritor. Isso está no título do Salmo, Cântico de Romagem de Davi. Agora, quando Davi compôs este Salmo, não nos é informado. Outra questão é que este Salmo é um pouquinho diferente dos demais salmos de romagem. Ele parece não falar muito sobre a peregrinação em si, mas sim sobre o momento de chegada da peregrinação, ou da chegada dos peregrinos em Jerusalém. É um salmo que nos ensina o valor da união por meio de ditos de sabedoria. Portanto, o que esse salmo está fazendo é aludir ao momento que aqueles peregrinos que passaram tanto tempo andando até Jerusalém, chegam em Jerusalém. E quando eles chegam lá, eles veem o povo de Deus todo reunido. Então eles se lembram dessas palavras. Quão bom e agradável estar aqui em Jerusalém, no Monte Sião, no templo, para cultuar a Deus com os meus irmãos. Este salmo, então, está celebrando a reunião do povo de Deus em Jerusalém, que é o fim, é o propósito de toda a peregrinação. Por isso, o que ele faz é nos mostrar pelo menos 3 motivos para vivermos em união. O primeiro deles está logo no versículo 1. O primeiro motivo é que a união do povo de Deus é deleitosa. A união do povo de Deus é deleitosa. É prazerosa. O texto começa dizendo: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Antes de qualquer coisa, vamos identificar de quem esse salmo está falando. A palavra irmãos aqui, de fato, o seu sentido principal ou primeiro, refere-se a pessoas que têm os mesmos pais, irmãos de sangue. Entretanto, ela é utilizada no Antigo Testamento diversas vezes mesmo, talvez até a maioria das vezes, não para se referir a irmãos que são filhos da mesma mãe ou do mesmo pai, mas sim para se referir à comunidade da fé, ao povo da aliança, ao povo de Israel. A ideia que o Salmo aqui está nos passando é que o povo de Israel, a comunidade que confessava o Senhor, estava unida em irmandade. O judeu entendia muito bem isso. O seu irmão era outro judeu, ou outro israelita, melhor dizendo. E por que isso é importante? Porque vejam, a gente tem a ideia de que Israel era uma coisa só. Em que sentido? Parece algo muito unificado. Mas não era bem assim. Israel era composto de 12 tribos. E essas 12 tribos, apesar de terem o mesmo patriarca, Abraão, eram bastante diferentes em vários de seus costumes. Elas moravam em lugares diferentes. Pessoas de algumas tribos mais ao norte, talvez nunca fossem para visitar as tribos do sul, as mais ao sul. Eram diferentes, viviam em lugares diferentes, tinham hábitos diferentes, assim como acontece no nosso país. Não era uma coisa uniforme, era um povo diverso, assim como nós somos. Em outro sentido, é claro, mas assim como nós somos. Mas como pode esse povo ser chamado de irmão? Um povo irmão sendo tão diferente, tendo tantas tribos, mesmo sendo um povo pequeno. O texto diz que sobre esses irmãos, que é bom e agradável que eles vivam unidos. Agora, a grande questão aqui, o que é que os unia em volta do culto? Porque vejam, eles não viviam unidos territorialmente falando. Cada um vivia na sua tribo. Eles viviam unidos quando eles se reuniam em Jerusalém, depois da peregrinação, para partilhar das festas, como a Páscoa, a festa dos tabernáculos, etc. O que os unia? O que os tornava de fato irmãos? A sua herança em comum. E que herança em comum era essa? Muito mais do que uma herança genética, mas uma herança da história da redenção, do que Deus fez para eles. E o que Deus havia feito àquele povo? Qualquer israelita poderia olhar para trás e dizer: nós somos o povo que Yahvé, o Senhor da aliança, libertou com mão forte do Egito.
O que eles tinham em comum? O que os unificava? O que os tornava de fato irmãos? Muito mais do que o sangue. O fato deles serem o povo que Deus libertou, Deus restaurou do Egito. Isso era o que os unificava. Isso era o que os tornava a libertação do Egito. Tanto é que os 10 mandamentos começam como: eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito. Isso era o que unia. Era por isso que eles iam para Jerusalém. Eles não iam para Jerusalém porque tinha um parente deles lá. Não, eles iam para Jerusalém porque o Senhor tirou do Egito. E eles se identificavam por isso. Eles eram um povo que tinha a mesma história, apesar de morarem em lugares tão diferentes, terem hábitos diferentes. E isso é importante porque nós olhamos e temos uma experiência comum assim também. Por exemplo, pessoas que saem do país, brasileiros, normalmente contam algumas experiências do tipo: bom, eu estava em tal país, por exemplo, nos Estados Unidos, eu tenho um amigo meu que foi para a Irlanda, e o que ele conta é: eu cheguei lá, a cultura é totalmente diferente, você se sente acuado, você se sente até excluído de certa forma, as coisas não funcionam como a gente está acostumado aqui. Mas é um alívio quando a gente está num lugar e de repente, no fundo do restaurante, ou no estabelecimento que a gente está, a gente escuta alguém falando em português. Aí o brasileiro espalhafatoso, o que ele faz? Ele vai até lá. E ele pergunta: nossa, você é brasileiro, de onde você é? E é muito comum que aconteça de desenvolver até uma amizade depois, ou pelo menos partilharem daquele momento junto. Por quê? Porque eles são do mesmo lugar. Veja, no Brasil, talvez um fosse do Nordeste e outro do Sul, eles nunca se encontrariam e não teriam nada em comum para partilhar. Mas fora do país, eles têm tudo em comum, são brasileiros. Eles têm uma herança em comum. O povo de Israel também era assim, eles tinham uma herança em comum. A herança da redenção, era uma herança religiosa. Era uma herança de salvação. E da mesma forma, meus irmãos, nós, Igreja de Cristo, temos um único motivo para nos reunir. Qual é? A nossa herança, a nossa história. Todos nós que cremos em Cristo Jesus temos a mesma história, apesar de sermos tão diferentes. Todos nós também fomos libertados do nosso Egito, também fomos libertados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor por Jesus Cristo. O que esse texto mostra a nós é que a Igreja de Cristo é unificada justamente por Cristo. Vejam, a nossa pequena parcela do corpo de Cristo que aqui se reúne. Todos nós somos diferentes. Poucos de nós têm gostos em comum. E se não fosse por Cristo, dificilmente nós seríamos amigos sequer. Talvez nós nem nos conhecêssemos. O que une a igreja não são gostos incomuns. Se fosse isso, nós seríamos um clube que desenvolveria um hobby apenas. Não é gosto em comum. Não é nem mesmo a descendência em comum. Isso se chama família. O que une a igreja, o que te une de forma indissociável do seu irmão, é porque Cristo também morreu por ele. É porque Cristo também derramou o sangue pelo seu irmão, que está sentado aí exatamente agora do seu lado. O que te une ao teu irmão é o sangue de Cristo. Por quê? Porque o Senhor quis comprar, como diz Apocalipse 5,19, quis comprar pessoas de todo povo, de toda língua e de toda nação. O Senhor tem prazer em reunir pessoas diferentes, que nunca seriam amigas, que nunca se conheceriam, que nunca comeriam juntas. Mas em Cristo, essas diferenças não tem tanto peso assim. O extrovertido conversa com o introvertido, o mais animado fala com aquele que é mais quietinho, o que tem grandes pretensões e gosta de trabalhar com inúmeras coisas, fala com aquele que é mais modesto e fica mais na sua. Em nós não há bárbaro, não há judeu, não há gentio, não há cita, nada. Porque Cristo é tudo em todos. O que te une ao teu irmão é Cristo, não são as suas preferências, não são as nossas preferências. E isso é maravilhoso, porque isso forma um elo muito mais forte do que qualquer elo que nós, meros humanos, possamos forjar. Cristo é o que nos une. Portanto, a união dos irmãos é fomentada por Cristo. E sobre essa união dos irmãos, o que o texto nos diz? Que ela é boa e agradável. E essas palavras são muito importantes. Bom aqui não tem a ver com bondade moral,
ele não está dizendo que é justo que os irmãos vivam em união. Na verdade, bom e agradável aqui funcionam quase como sinônimos. Bom é ser agradável. E o que o texto está fazendo é uma alusão a Gênesis 1. Lembram-se no relato da criação? O texto nos diz que Deus cria, no primeiro dia ele faz isso. E aí no final do dia, o texto diz, e viu Deus que era bom. E assim todos os dias, até que ele chega no sexto dia, e cria o homem e viu Deus que era muito bom. O que o texto está nos dizendo é que Deus avalia a união dos irmãos, o seu povo reunido para adorá-lo, como bom e agradável, como algo prazeroso, deleitoso. Deus se deleita, Deus sente prazer e alegria ao ver o seu povo reunido. E ao usar especificamente essas palavras que são encontradas ou que fazem alusão a Gênesis 1, sabe o que ele está nos dizendo? Que quando Deus reúne o seu povo como irmãos, e esses irmãos de fato vivem em união, o que está acontecendo é que Deus está recuperando um pouquinho do que existia lá no começo no Éden, antes do pecado entrar no mundo. Quando nós vivemos em união, nós desfrutamos um pouquinho do paraíso que foi perdido no Éden. Então é deleitoso. Como será que deveria ser o mundo antes do pecado? Sem doença, sem nada para atrapalhar. Bom, na união do corpo de Cristo, nós temos um pouquinho do que era isso. Porque assim como a criação original era boa, a união é boa e agradável. Ela é prazerosa. Mas nós que somos cristãos, não vivemos apenas olhando para trás com saudade. Não. Nós não vivemos com saudade de um paraíso perdido. Não. Nós vivemos esperançosos por um paraíso que ainda há de vir. Por um novo céu e nova terra, que acontecerá quando? Quando Cristo retornar e transformar todo este mundo e o tornar ainda melhor do que ele era no começo. Porque diferente do Éden, neste novo mundo, não vai poder haver sequer a possibilidade de alguém pecar. Será perfeito para sempre. E a glória do Senhor encherá toda a terra, como nos diz o profeta. Então a grande questão aqui é que se nós olhamos para frente, para o mundo que será restaurado com esperança, com alegria, e nós cantamos, Maranata, ora vem Senhor Jesus, eu quero experimentar aquele novo céu e nova terra logo. Amado irmão, a união do povo de Deus é o que nós temos de mais próximo ao que será nos céus. É o mais próximo que nós temos. Veja como é maravilhoso, veja como é deleitoso viverem unidos os irmãos. E a grande questão, então, é como nós temos tratado a união do corpo de Cristo. Será que realmente, amados irmãos, nós valorizamos e amamos, nos deleitamos na comunhão dos santos? Será que nós temos prazer em nos reunir para cultuar? E mais do que apenas nos reunir para cultuar, conviver juntos com os nossos irmãos, mesmo que os nossos irmãos sejam diferentes. Será que nós temos prazer? Será que nós valorizamos? Ou será que nós somos aqueles que dizem, olha, para mim tanto faz, sabe? Se eu puder ir ao culto domingo, que bom, mas se eu não puder também, não faz diferença na minha vida. Será que nós somos assim? Será que nós somos aqueles que torcem para entrar na igreja e passarem despercebidos para não ter que nem falar muito com as pessoas, que não querem se envolver, sabe? Eu não quero me expor muito. Não. Na comunhão há deleite, há verdadeiro prazer. E nós devemos cultivar esse prazer em nosso coração. Nós devemos sim aguardar ansiosos o domingo. Aguardar ansiosos o momento que nós estaremos com nossos irmãos cantando juntos. Aguardar ansiosos pelo momento que estaremos juntos partilhando a vida com Cristo. E ter prazer quando o Senhor nos dá a graça de poder caminhar juntos, apesar de todas as nossas diferenças. Isso é bom, isso é agradável, isso é um pedacinho do céu. A igreja é o máximo de céu que nós teremos aqui nessa terra. Mas que bom que ainda é um pedaço. Que bom que ainda é um vislumbre daquilo que teremos. Por isso valorize, por isso se deleite na união do povo de Deus, porque ela de fato é deleitosa, inclusive para o próprio Deus.
Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo está no versículo 2, o que é: a união do povo de Deus também é santa. Santa. A partir de agora, o salmista começa a usar duas figuras, duas imagens, para justificar o que ele disse no versículo 1. Ele disse: é bom e agradável viverem unidos irmãos. Vou te mostrar em que sentido isso é verdade. É isso que ele está fazendo. E aí ele começa falando que a união dos irmãos é como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como um óleo precioso. Literalmente aqui nós poderíamos traduzir como bom óleo, ou até óleo aromático. Óleo cheiroso, um óleo perfumado. E essa figura do óleo é bastante interessante. Algumas pessoas vão dizer que o salmista está falando do uso comum do óleo. E qual que era o uso comum? Bom, pessoas vinham de uma viagem longa e elas tinham óleo derramado sobre essa cabeça até para dar uma sensação de limpeza das impurezas da viagem e de frescor. Certo? Era um uso bastante comum. Nós vemos isso, por exemplo, quando Cristo vai jantar na casa daquele fariseu, e uma das reclamações de Cristo, ou das exortações que ele dá ao fariseu é: eu vim até você e você não me deu óleo para lavar a cabeça. Você não me ungiu com óleo. Era um costume do povo judeu fazer isso. Depois de uma viagem, alguém que estava vindo de fora, lavar a cabeça. Só que, esse óleo desse texto não é um óleo comum. Por quê? Sobre a cabeça de quem que ele está caindo? Cabeça de Arão. Quem era Arão? Quem foi Arão? Sumo sacerdote. Então, que óleo é esse que ele está falando? Que óleo perfumado é esse que o texto está falando? Não é qualquer óleo que você usava para limpar a cabeça de alguém durante o seu dia a dia. Era aquele óleo que o Senhor ordenou que fosse produzido lá em Êxodo 30, dos versículos 22 a 32, para ungir o sacerdote. Era um óleo sagrado. Era um óleo que tinha como objetivo separar um homem da tribo de Levi para o serviço exclusivo no templo. Um óleo santo e nada comum, extraordinário. E por que ele era cheiroso? Porque uma das coisas que era utilizada nele era mirra e alguns outros elementos ali, que deixavam aquele óleo com um cheiro muito aprazível. E veja, aquela receita que era usada para os sumos sacerdotes não poderia ser usada para outra coisa. O óleo aqui então é o óleo de unção dos sacerdotes, um óleo extraordinário e um óleo que é santo. Ok? E o que o texto está querendo dizer então, quando ele nos mostra esse óleo santo? Ele está querendo dizer que a união não é algo comum e nem que pode ser profanada. Ou seja, a união do povo de Deus, a união dos irmãos, é extraordinária e sagrada. Extraordinária e sagrada. Por que extraordinária? Porque você não encontrava esse óleo para vender em qualquer esquina de Israel. Só existia em um lugar, no templo. Quem produzia ele? Os sacerdotes. Ele era usado para quê? Para separar uma pessoa para o culto a Deus. Então o que o salmista está dizendo é que o povo de Deus unido, quando ele vive de fato como uma irmandade, que confessa o nome do Senhor, é algo maravilhoso, extraordinário, nada comum, santo. Santo, santo, santo. E a grande questão que é levantada para nós aqui, amados irmãos, é: você, eu, nós, temos sido um instrumento de santificação ou profanação da união? Como assim? Se a unidade do corpo de Cristo é algo tão sagrado, extraordinário e promovido unicamente por Deus, ordenado por Deus e santificado por Deus, será que nós temos tratado isso com a devida estima, cuidado e também santidade? Ou nós temos profanado o óleo da união? E como que nós profanamos a união do corpo de Cristo? Com aqueles pecados que separam o corpo de Cristo. Será que nós não temos profanado a união por meio de maledicência? Sabe, aquelas fofoquinhas?
Sabe aquela má disposição de querer resolver o problema com o irmão e aí falar nas costas dele? E aí juntar um grupo para falar mal do irmão? Será que nós não temos profanado a união do corpo de Cristo com o rancor do nosso coração, que não quer perdoar o irmão e não aceita mais conviver com ele? Será que nós não temos profanado a união do corpo de Cristo com os nossos pecados? Será que nós não temos sido instrumento de Satanás para jogar pessoas dentro da igreja, umas contra as outras? Veja, o texto não está nos dizendo que nós não podemos tratar pecado dentro da igreja, não é nada disso. Não é nada disso. Mas nós sabemos que boa parte das intrigas que nós temos não são por motivos santos e piedosos assim. E mesmo que fosse, há uma forma correta de fazer isso, não há? A Escritura nos diz, se você vir o seu irmão em pecado, vai você com ele. E trata com ele. E na igreja presbiteriana isso é até mais fácil. Porque você chama o seu irmão para conversar, ele não acata, você pode levar um documento para o conselho, e o conselho irá chamá-lo para exortá-lo e caminhar com ele e tentar a restituição desse irmão em disciplina. A forma correta é essa. Não é pegar um grupo e falar, você está vendo o que aquele irmão fez? Quando nós fazemos isso, nós profanamos o corpo de Cristo. Nós profanamos o óleo santo. Nós não podemos tratar a união do corpo de Cristo como se fosse algo banal que a gente pode abrir mão ou prejudicar com os nossos próprios pecados. Nós devemos ser instrumento de santificação desse óleo, do uso correto desse óleo. Paulo diz, o que depender de vós tem de paz com todos os homens. E ele vai exortar as igrejas diversas vezes, tende unidade no Espírito, tende união no Espírito, mantenham a união do Espírito, mantenham o amor que é o vínculo da paz. Perdoem mutuamente. Então quando você não perdoa o seu irmão, quando você não consegue conviver com ele, quando você não consegue cumprimentá-lo, conversar com ele, amá-lo, caminhar com ele, você está profanando o corpo de Cristo. Mas quando nós conseguimos superar essas barreiras pela graça de Cristo, é como um óleo abundante que santifica o nosso corpo e que nos faz caminhar de glória em glória, da forma correta, como agrada ao Senhor. Como agrada ao Senhor. E há um segundo aspecto neste óleo. É um óleo santo, mas nós poderíamos dizer também que é um óleo santificador. Como eu disse, o sacerdote era ungido com esse óleo, não como uma mera cerimônia, mas a partir do momento que ele era ungido, o que estava sendo dito? Este homem agora é exclusivo para o trabalho no templo. E assim era com todas as coisas santificadas também no Antigo Testamento. Tinha os instrumentos do templo, eles eram santificados. O que isso significa? Não é apenas que eles eram separados do uso comum, é que eles deveriam ser utilizados para o culto a Deus. O rei era ungido, santificado para o seu ofício de rei. O profeta, a mesma coisa. E assim vai. E assim vai. O óleo derramado sobre a cabeça é, portanto, um distintivo do povo que adora a Deus. Um sacerdote só poderia dizer que era um sacerdote quando? Depois de ser ungido com óleo. Porque a partir daquele momento ele estava separado. Então, o que definia o sacerdote em última instância? A unção. Era isso que definia se ele era um sacerdote ou não. E o que o texto está nos dizendo então é que a união dos irmãos é o distintivo do povo que adora a Deus. Quem é Israel? Quem é aquele povo? Ah, é aquele povo que adora a Yahvé. Como isso é visto? Ah, é porque algumas vezes por ano eles fazem uma peregrinação enorme e eles até cantam umas músicas bonitas no caminho, sabe? Quem está estudando? E aí eles vão lá para Jerusalém. Eles adoram juntos e é bonito de ver, sabe? Um povo junto, orando, sacrificando ao Senhor, glorificando a Yahvé. Essa é a marca de Israel. No Novo Testamento, Cristo Jesus nos diz que a marca da verdadeira igreja também é a união. O pastor citou aqui, durante o culto, a oração de Jesus. Lá em João 17, do versículo 20 a 23, Jesus repete algumas vezes o mesmo pedido ao Pai. Pai, que eles sejam um, como tu e eu somos um.
como nós somos um. Para quê? Para que o mundo creia que tu, ó Pai, me enviaste. Olha a responsabilidade que Cristo coloca sobre a igreja. Como o mundo vai saber que Cristo foi enviado pelo Pai verdadeiramente? Quando a igreja caminhar junto, quando a igreja viver o Evangelho, quando a igreja vencer as suas diferenças e caminhar junto sob a bandeira de Cristo. E faz todo sentido isso, não faz? Se você vai numa igreja que diz que professa Cristo, mas seu irmão não fala com o irmão, tal pessoa não gosta de outra pessoa. Tem pessoas que não vão em uma programação porque sabe que a liderança lá é X. E não tem nada a ver com pecado, não tem nada a ver com isso. É só gosto mesmo, é só briga. Você vai falar, esse povo é crente? Por isso que Cristo ora, que eles sejam um, para que o mundo saiba que tu, ó Pai, me enviaste. Assim como o óleo era o emblema da santidade, da exclusividade do povo, ou do sacerdote, perdão, para o culto a Deus, a união é o emblema da igreja que diz, de fato, essa igreja adora a Deus. E quando nós vivemos em união, amados irmãos, nós estamos fazendo o quê? Em certo sentido, nós estamos sendo a resposta da oração que Cristo fez. Isso não é bonito? Quando você consegue amar o seu irmão, quando nós conseguimos caminhar juntos, é porque Cristo orou para que fosse assim. É o Pai respondendo a oração do nosso Senhor e nos fazendo um. Essa é a nossa marca. É semelhante àqueles animais do campo. Em ranchos isso é muito comum, não é? Como que você sabe que tal animal desgarrado pertence a tal fazenda? É porque a fazenda pega uma marca de ferro quente e marca o animal. Marca o animal. E aí, não importa onde ele esteja ali na região, quando ele for encontrado, alguém vai olhar aquele símbolo no animal e falar, tá, é de tal fazenda, é de tal rancho. É a marca do animal. Será que se nossa vida fosse examinada, particularmente, estendendo um pouquinho mais, se a igreja presbiteriana de Mairim que fosse examinada, será que seria encontrada essa marca distintiva da união em nós? Ah, meus irmãos, que essa marca seja sim encontrada. Porque sem essa marca não faz sentido nenhum aquilo que nós estamos fazendo aqui. Não faz sentido nenhum. Jesus no Sermão do Monte diz que se você vai adorar, vai entregar o seu sacrifício, e você se lembra que seu irmão tem algo contra ti, deixa o sacrifício, vai lá, resolve com seu irmão, tira o empecilho e depois você volta para adorar. Porque fazer algo contrário disso não tem sentido nenhum. Não faz sentido nós estarmos em comunidade e nós não conseguirmos caminhar juntos. Não faz sentido cultuar, não faz sentido cantar juntos, não faz sentido orar juntos. E tudo que nós fazemos no culto é em comunidade, é no plural. Mas isso só faz sentido se nós vivermos isso. Portanto, perdoa o seu irmão. Portanto, de fato, resolve as intrigas. Portanto, seja um instrumento do Senhor para que essa marca fique cada vez mais evidente na sua família, na igreja presbiteriana de Mairim e em todo o corpo de Cristo. Que sejamos um instrumento para isso. Que o nosso rancor, as nossas diferenças não interfiram nesse processo. Nós precisamos caminhar juntos. Porque, mais uma vez, amado irmão, se você tem problemas com seu irmão não resolvidos, o culto que você presta não faz sentido. O Senhor não aprova. Mas esse salmo nos lembra que a comunhão é santa e ela também é santificadora. Esse é o segundo motivo. Em primeiro lugar, nós devemos viver em união porque a união do povo de Deus é deleitosa, ela é prazerosa. Em segundo lugar, é porque ela é santa. Em terceiro lugar, é porque a união do povo de Deus é revigorante. Revigorante. O versículo 3 nos mostra essa verdade, essa realidade. Porque o texto diz, é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. O orvalho do Hermon. Essa expressão é bastante importante. Por quê? É interessante que o Hermon é um monte ainda, muito alto lá de Israel.
bastante alto. É um dos únicos montes que tem neve em Israel. Então, ele era conhecido proverbialmente como um monte que tinha muito orvalho, por isso um monte fértil. E os montes que ficavam ao redor dele eram férteis também, porque o orvalho que era dele, a umidade dele descia para os montes. Só que o que é interessante nessa passagem é que o Monte Sião não fica perto do Hermon. Na verdade, fica quase 200 quilômetros mais ou menos de distância. Então é impossível o orvalho do Hermon descer sobre Sião. Mas por que o salmista usa essa expressão? Ele está dizendo assim, é como se aquele monte tão fértil, tão cheio de orvalho, desse um pouquinho do seu orvalho, ou a abundância do seu orvalho, para o monte seco de Sião. Porque realmente Sião, o monte onde ficava Jerusalém, era bastante seco durante várias épocas do ano, não nascia nada ali. Era um pó danado, sabe? Não chovia, não tinha orvalho à noite, é um lugar bastante infértil. Então qual que é a figura que o salmista está pintando aqui? Ele está dizendo o seguinte, olha, a união do povo de Israel, quando vem cultuar, é tão revigorante, como se aquele monte, lá longe, cheio de orvalho, de repente derramasse todo o seu orvalho aqui no Monte Sião e tudo começasse a florescer. E o ar ficasse mais úmido. É mais ou menos aquilo que nós experimentamos quando estamos passando por aquelas ondas de calor, sabe? O dia está quente, 40 graus na sombra. Você já está sufocado com aquele calor e você já está pensando, poxa vida, daqui a pouco eu vou ter que deitar para dormir e o ventilador não está lá grande coisa. A casa está abafada, você está suando, acabou de sair do banho, já está suando de novo. O ar está seco, você não consegue respirar direito. Aí, 1 ou 2 horinhas antes de você deitar, começa a cair uma chuva, que começa a regar o solo. E aí sobe aquele cheiro de água, de terra molhada. Você consegue até... Que alívio! O calor diminui, a casa fica fresca, e de brinde você ainda dorme com o barulho da chuva. Refrescante, é um alívio para o seu corpo que estava sofrendo com o calor. O salmista está dizendo que a união do povo de Deus é semelhante a isso. É como se o orvalho caísse numa terra seca. É como se uma chuva caísse ao final de um dia quente. Molhasse a terra, fizesse tudo brotar. E nos desse alívio. Revigorasse a nossa força. Portanto, o que o Salmo está nos mostrando é que nós devemos usar o orvalho para o nosso bem. Nós passamos muitas e muitas vezes por momentos de sequidão na nossa vida. Sequidão espiritual, momentos onde parece difícil até mesmo ler a Bíblia, orar. É difícil vir ao culto, é difícil caminhar com as pessoas, é difícil amar a Cristo, é difícil se afastar do pecado, e parece que a gente não tem muito interesse nisso. Mas qual que é o movimento que a gente faz normalmente? A gente para de ir aos cultos, a gente já não é mais tão frequente na IBD, a gente deixa de estar nas programações, a gente evita, falar muito com os nossos irmãos, a gente não manda nenhum pedido de oração, a gente não quer orar junto, a gente se afasta. Porque a nossa ideia é, eu vou resolver as coisas aqui, depois que eu resolver eu volto. Só que, quando nós fazemos isso, nós invertemos tudo. Porque a forma que o Senhor usa para sarar a nossa sequidão, muitas vezes, é a comunhão do povo de Deus. E é isso que o Salmo está mostrando. A comunhão do povo de Deus é orvalho, é chuva que cai no dia quente. Portanto, se você está fraco na fé, não se afaste do povo de Deus. Esse é um meio de graça que o nosso Senhor nos deu de forma tão bondosa, de forma tão maravilhosa, para fortalecer a nossa fé. Quando nós não estamos com dificuldade de ler a Bíblia, é aí que a gente tem que ir para o culto. Quando a gente não está com muita vontade, é aí que a gente precisa estar aqui. Porque assim como terra seca é aliviada quando o orvalho cai, nós somos aliviados quando cultuamos. Nós somos aliviados quando ouvimos a palavra do Senhor. Nós somos aliviados e restaurados, revigorados quando oramos juntos. Mande mensagem para aquele seu irmão que você confia. Fala, meu irmão, eu estou com dificuldade aqui, você pode orar por mim, comigo. A gente pode tomar um café, a gente pode ler a Bíblia junto. A gente pode ir ao culto junto.
O Senhor te deu esse meio. Não desperdice. Não desperdice. E há um último detalhe nesse texto que nos deve fazer pensar também, que é a questão de que o orvalho do irmão não desce sobre qualquer monte. Porque só pela figura de linguagem, o salmista poderia ter dito assim, é como o orvalho que desce sobre os montes secos. Já teria cumprido a função, não teria? Que é dizer, a união do povo de Deus é revigorante. Ele já teria cumprido a função. Mas por que ele especifica? Por que ele diz que é o orvalho de Hermon que desce sobre Sião? Por que especificamente Sião? Porque o texto termina dizendo, ali, em Sião, ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. E de fato esse ali poderia até se referir à união do povo de Deus. Mas faz mais sentido no contexto dos salmos de romagem, entendê-lo como de fato se referindo a Sião. Por quê? Porque, por exemplo, no Salmo 132, no versículo 13 a 14, o que diz? Pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada. Este, Sião, é para sempre o lugar do seu repouso. É em Sião que o Senhor habita. Por quê? Porque em Sião está o templo. No Salmo 128 e no Salmo 134, que termina os salmos de romagem, o texto nos diz que é de Sião, do templo, que Deus ordena a sua bênção para sempre. É de Sião. Salmo 134, 3 diz, de Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Então faz muito sentido ali, no Salmo 133, se referir a Sião. E por que Sião? Porque realmente ali era a habitação de Deus com os homens no Antigo Testamento. Era o lugar do encontro de Deus com os homens no Antigo Testamento. Por quê? Porque em Jerusalém, em Sião, estava o templo. E no templo havia uma parte chamada Santo dos Santos, onde a presença de Deus descia. E o povo tinha acesso a Deus, por meio do sumo sacerdote. Então, o Salmo está convidando o povo de Israel a adorar em Sião, no templo. Para quê? Para que depois que ele receber aquela bênção araônica, de número 6, do sumo sacerdote, depois que ele cultuar, depois que ele for abençoado e revigorado pela presença do Deus vivo junto com os seus, ele vá pelas terras de Israel e leve essa vida e essa bênção por onde ele for. É um convite ao povo de Israel cultuar em Sião. Mas no Novo Testamento nós não temos Sião, nós não temos mais templo, nós não temos mais um lugar sagrado como Israel tinha. E nós corremos o perigo, e muitas vezes nós fazemos isso, de transferir Sião, o templo, o lugar da habitação, para o prédio da igreja. E nós dizemos, isso aqui é a igreja, isso aqui é o lugar sagrado. Não, de jeito nenhum, nós não temos lugar sagrado. De tal forma que se Deus mandar um terremoto essa noite, derrubar esse prédio, o máximo que a gente vai perder é conforto. Essas pedras não são sagradas. Esse lugar não é sagrado. É só um lugar que nós nos reunimos. Por quê? Porque nós não temos mais templo. Por quê? Não é só porque o templo foi destruído. É porque Jesus Cristo é o templo. João 1,14 vai dizer que o verbo tabernaculou entre nós, ou seja, ele habitou entre nós. E lá na purificação do templo, Jesus diz que destruam esse templo e eu em 3 dias o reerguerei. E aí João faz um comentário muito importante no versículo 21 do capítulo 2. Ele diz, mas Jesus se referia ao seu corpo. Jesus Cristo é o nosso templo, não são as paredes. O que isso significa? Que o povo de Deus, o orvalho, a união do povo de Deus está em torno e deve estar em torno unicamente de Jesus Cristo, porque Ele é a presença de Deus com os homens. A igreja só existe por causa da presença de Cristo aqui. Nós só tomamos ceia, nós só batizamos, nós só pregamos o Evangelho, porque Cristo está presente no meio de nós. A vida e a bênção que nós recebemos é em Cristo Jesus. E essa bênção é tão grande, essa habitação de Cristo é tão maravilhosa, que a Escritura nos diz, inclusive, que não apenas Cristo é o templo, mas que Ele também nos faz pedras vivas do templo. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Cristo é o nosso lugar sagrado. Cristo é o nosso lugar sagrado. Cristo é Deus com os homens. Cristo é Emanuel. Portanto, nós somos chamados então a nos reunir em volta de Cristo, para usufruir da comunhão que temos uns com os outros nele.
para a glória dele. Essa bênção e essa vida para sempre estão em Cristo. E quando você está aqui, é de Cristo que você está usufruindo. É por isso que ela é tão revigorante. E quando nós recebemos Cristo, nós somos abastecidos de Cristo todo domingo, nós somos enviados então para as nossas repartições, para os nossos trabalhos, para as nossas escolas, para as nossas famílias, para transmitir a bênção e a vida de Cristo por meio do Evangelho. Portanto, a união do povo de Deus é deleitosa, é santa e é revigorante. E para concluir, eu gostaria de lembrar uma realidade para você. O leão que busca tragar a nossa alma, Satanás, ainda está rugindo. Satanás ainda continua se esforçando para afastar os crentes do povo de Deus e criar o máximo de desigrejados possíveis. E às vezes ele é tão eficaz nisso, que ele consegue fazer um desigrejado dentro da igreja. Quando nós até estamos aqui no culto, sabe, a gente sabe que é importante, mas a gente não quer se comprometer não, sabe? A gente não quer viver em comunidade, a gente não quer partilhar com o povo de Deus. Satanás continua os seus esforços. Mas como diria minha sábia mãe, carvão fora da brasa apaga. Quando nós nos afastamos do povo de Deus por egoísmo, e sempre é por egoísmo, quando nós achamos que as pessoas não são boas o bastante para ter a nossa presença, a igreja está cheia de pecadores, sabe? Sim, bem-vindo, você é mais um, nós somos mais um. Mas quando nós nos afastamos, nós estamos nos tornando presa fácil para Satanás, assim como aquele antílope, aquele gnu, aquela zebra que se afasta do seu bando. Satanás continua sendo um leão feroz, mas não ceda à pressão dele. Não ceda à pressão dele. Ame a igreja. Ame a sua igreja local. Ame a igreja presbiteriana de Mairinque. Comprometa-se com ela. Caminhe com seus irmãos. Perdoe seus irmãos. Esteja presente. Desfrute da união com Cristo. Por meio dos seus irmãos também. E que nós todos juntos sejamos fortalecidos na graça que há nele. Bom e agradável é que vivamos em união. Amém.